Mãe, levanta daí e vai fazer uns salgados pra gente. E arruma esse teu cabelo antes de aparecer aqui. Tá parecendo uma mendiga. Minhas amigas não precisam ver você assim. Foi o que minha filha única, Júlia, disse pra mim naquela quinta-feira de tarde. Eu estava deitada no sofá, tremendo de febre, a garganta em carne viva, mal conseguindo levantar a cabeça. Ela tinha acabado de chegar com 3 amigas, todas de salto alto e bolsa de marca, rindo alto, ocupando minha sala como se fosse um camarote VIP. Eu olhei para ela, os olhos ardendo de febre e de outra coisa que eu ainda não sabia nomear. Não disse nada, apenas sorri. Aquele sorriso cansado de quem já entendeu tudo, mas ainda não mostrou as cartas. 3 semanas depois, num domingo à noite, liguei a televisão da sala e projetei um vídeo pelo Chromecast. Eram gravações dela, conversando com um corretor sobre vender minha casa, com um advogado sobre doação em vida. Ao telefone dizendo, a velha tá cada vez mais esquecida, vai ser fácil. Quando ela viu a própria cara na tela de 65 polegadas, o rosto dela simplesmente congelou. Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés e você percebe que subestimou completamente a pessoa errada? Se você quer saber como uma mulher de 69 anos, que dedicou a vida inteira à filha única, tomou coragem para virar a mesa e mostrar que respeito não é opcional, então fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre amor de mãe e limites. Eu não sou de confronto. Passei 42 anos cuidando de gente no hospital, sempre com paciência, sempre com jeitinho. Mas tem uma hora que paciência vira fraqueza e jeitinho vira porta aberta para te pisotearem. E foi exatamente isso que eu descobri naquela sala, com as gravações rodando e minha filha tentando explicar o inexplicável. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais de pessoas que se levantaram depois de serem jogadas no chão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui eu não conto histórias de vítima que ficou no chão chorando. Eu conto histórias de mulheres que levantaram, limparam a poeira e mostraram do que são feitas. Meu nome é Teresa Almeida, tenho 69 anos e durante 42 anos fui enfermeira do Hospital São Lucas, aqui em Porto Alegre. 42 anos, acordando às 5:30 da manhã, vestindo aquele uniforme branco que cheirava a desinfetante mesmo depois de lavado 3 vezes, e cuidando de gente. Gente com dor, com medo, com a vida pendendo num fio. Eu segurava mãos trêmulas, limpava feridas, aplicava injeções com aquela precisão que só quem fez isso milhares de vezes consegue ter. Aprendi a ouvir o silêncio dos pacientes, aquele silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Meu falecido marido, Roberto Almeida, era farmacêutico. Um homem calmo, de óculos redondos e mãos sempre cheirando a pomada Minancora, que ele usava para hidratar os dedos ressecados de tanto manipular remédios. Morreu há 8 anos, de câncer de pâncreas. Foi rápido e cruel. 6 meses entre o diagnóstico e o último suspiro na UTI, com aqueles aparelhos apitando ao redor dele enquanto eu segurava a mão dele e tentava não desmoronar na frente da Júlia. A Júlia é minha única filha. Tem 38 anos hoje. Foi o centro do meu universo desde que nasceu, com aqueles olhinhos amendoados e o choro que parecia música para os meus ouvidos de mãe de primeira viagem. Com muito trabalho, suor e planejamento, consegui juntar um patrimônio que me deixa tranquila. Um sobrado de 220 metros quadrados no bairro Petrópolis, avaliado em R$780 mil. A casa tem 3 quartos, piso de madeira que range de madrugada, azulejos portugueses na cozinha que eram da minha avó. Além disso, tenho R$280 mil em aplicações conservadoras na Caixa Econômica e a farmácia, que era do Roberto, que aluguei por R$6.800 por mês para um casal de farmacêuticos jovens. Eu sempre fui aquela mulher que trabalha calada, que poupa cada centavo, que prefere consertar do que comprar novo. Mas nunca fui boba. Lembro do primeiro ano sem o Roberto como se fosse ontem, mesmo já tendo se passado 8 anos. Acordava às 5 da manhã no escuro, preparava café com pão amanhecido que eu torrava para disfarçar e saía de casa às 6 em ponto para pegar o ônibus lotado que me deixava no hospital às 7h15.
O cheiro de suor misturado com perfume barato daquele ônibus ainda me vem à memória quando fecho os olhos. O tratamento do Roberto foi particular. Plano de saúde negou cobertura para quimioterapia experimental. E a gente não tinha escolha. Foram R$ 143 mil em 6 meses. R$ 143 mil que esgotaram nossas economias e depois esgotaram nosso patrimônio. Vendi o Corolla prata que o Roberto amava, aquele que ele lavava todo sábado de manhã, cantarolando Roberto Carlos. Vendi por R$ 38 mil, metade do que valia, porque precisava do dinheiro rápido. Vendi o apartamento de praia em Tramandaí, aquele de frente para o mar que a gente comprou parcelado durante 15 anos, onde passávamos todo o verão com a Júlia pequena construindo castelos de areia. Foi por R$ 190 mil. E mesmo assim ainda fiquei devendo R$ 17 mil no cartório, em taxas e impostos atrasados. Quando o Roberto morreu, eu tinha exatamente R$ 2.600 na conta. E uma filha de 30 anos que tinha acabado de se formar em publicidade na PUC-RS. A faculdade da Júlia me custou R$ 165 mil ao longo de 4 anos. Não estou reclamando. Eu quis isso. Quis que ela tivesse tudo o que eu não tive. Paguei R$ 1.200 de mensalidade durante 48 meses. Comprei um MacBook de R$ 8.500 porque ela disse que era essencial para fazer os trabalhos de design. Paguei 3 cursos extras de fotografia, marketing digital e edição de vídeo, que juntos somaram R$ 12.800. E o intercâmbio. O intercâmbio de 8 meses em Londres que ela implorou, que ela chorou, que ela disse que ia mudar a vida dela. Foram R$ 53 mil. R$ 53 mil que eu não tinha. Para conseguir, trabalhei em turnos duplos durante 5 anos. Entrava no São Lucas às 7 da manhã e saía às 3 da tarde. Comia marmita fria sentada no banco da praça em frente ao hospital, porque o refeitório cobrava R$ 12 e eu precisava poupar até isso. Às 4:30 da tarde, eu entrava no turno da noite numa clínica particular no bairro Moinhos de Vento, cuidando de pacientes em pós-operatório. Ficava até meia-noite, chegava em casa à 1 da manhã, dormia 4 horas e recomeçava. Fim de semana, eu fazia plantão extra. Sábado e domingo, 12 horas seguidas em pé. Minhas pernas inchavam tanto que eu mal conseguia tirar o sapato quando chegava em casa. As meias deixavam marca funda na panturrilha, aquelas linhas vermelhas que demoravam meia hora para desaparecer. Lembro da Júlia pequena, com uns 7, 8 anos. Ela sentava no meu colo depois da escola, cheirando a giz de cera e suor de recreio, e dizia: "Mãe, quando eu crescer eu vou te dar uma casa bem grande." Eu passava a mão no cabelo dela, naqueles cachinhos castanhos que brilhavam no sol da tarde, e dizia: "Eu só quero que você seja feliz, meu xodó." Só isso. Eu costurava a roupa dela. Reformava vestido de brechó. Fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate todo domingo, porque era o favorito dela e custava menos de R$ 5. Guardava moedas num pote de vidro de palmito vazio que ficava escondido atrás da geladeira. Cada moeda era um sonho. A faculdade dela, o casamento dela, a vida dela. Quando ela me ligou de Londres, chorando de alegria, dizendo que tinha conseguido um estágio numa agência famosa, eu chorei junto. Chorei de felicidade. Chorei de orgulho. Chorei de exaustão, sozinha na cozinha, com as mãos tremendo de cansaço depois de mais um turno duplo. Fiz uma promessa para mim mesma naquele dia. Não importa o quanto doa, não importa o quanto custa, minha filha vai ter todas as oportunidades que eu não tive. Eu cumpri essa promessa. Cumpri até o último centavo, até a última gota de suor, até a última noite em claro. E sabe o que eu ganhei em troca? A Júlia voltou de Londres diferente. Não era só o sotaque forçado que ela passou a usar nas primeiras semanas, misturando palavras em inglês no meio das frases. Era o jeito de olhar, o jeito de andar, o jeito de me tratar. Antes, ela me ligava todo dia de lá. "Mãe, tá tudo bem? Como tá tua pressão? Tomou o remédio?" Depois que voltou, as ligações pararam. As visitas ficaram rápidas. Ela chegava, comia o que eu cozinhava, pegava dinheiro emprestado e ia embora. Ela conseguiu o primeiro emprego fixo numa agência de publicidade aqui em Porto Alegre. Ganhava R$ 4.500. Alugou um apartamento em Petrópolis, pertinho da minha casa.
Eu decorei o apartamento inteiro para ela. Comprei jogo de lençol, toalha de banquete, panelas, pratos. Gastei R$ 3.800 no total. Ela mal agradeceu. Tirou foto de tudo, postou no Instagram com a legenda: finalmente independente. Duraram 8 meses no emprego. Pediu demissão porque disse que o chefe era tóxico e que ela merecia coisa melhor. Virou freelancer. Marketing digital, criação de conteúdo, consultoria. Palavras bonitas para dizer que ela fazia bico quando aparecia. Mãe, vou ficar uns dias na tua casa enquanto organizo as coisas. Foi o que ela disse, aparecendo com 2 malas numa terça-feira à noite. Uns dias viraram semanas. Semanas viraram meses. Meses viraram 4 anos. Ela ocupou o quarto de hóspedes no andar de cima. Transformou em escritório. Comprou uma mesa branca de R$ 3.000 que eu paguei no meu cartão parcelado em 10 vezes. Encheu de luminária de LED, tripé para celular, aqueles adesivos de parede com frases motivacionais em inglês. Hustle, boss babe, make it happen. Eu nem sabia o que significava aquilo. O Instagram dela virou o trabalho dela. Ela acordava ao meio-dia, tomava café que eu preparava, passava a tarde tirando foto de roupa. Tinha mais de 40 conjuntos de roupa pendurados no guarda-roupa. Vestidos de R$ 300, R$ 400 cada. Ela comprava pela internet, usava uma vez para foto e deixava largado. Mãe, preciso desse vestido para uma campanha que vou fazer. Depois eu te pago. Nunca pagava. Ela saía para almoçar em restaurante com as amigas 3, 4 vezes por semana. Lugares com nome em inglês ou italiano. The Garden, La Pasta, Urban Kitchen. Postava foto do prato, do drink cor-de-rosa, da taça de vinho. 70, 80, R$ 100 por almoço. E eu em casa, comendo arroz com ovo e salada de tomate para economizar. Ela viajava. Gramado, Cambará do Sul, Bento Gonçalves. Sempre trabalho. Sempre criando conteúdo. Voltava com a mala cheia de roupa suja que eu lavava, passava e dobrava. Quando ela estava em casa, ficava trancada no quarto. Eu batia na porta para chamar para jantar. Tô trabalhando, mãe. Deixa no prato que eu como depois. O prato ficava na mesa até de madrugada. A comida fria, endurecida. Eu cobria com filme plástico e guardava. De manhã, jogava tudo fora. Os amigos dela vinham aos montes, chegavam de Uber, buzina tocando lá fora. Entravam sem cumprimentar. Eu ouvia gargalhada, música alta, taças tilintando. Uma vez arrumei a sala depois que eles foram embora. Tinha copo de vinho largado no sofá de tecido, mancha vermelha que não saiu nem com água sanitária. Tinha cinza de cigarro no chão da varanda. Eu nunca fumei. Nunca deixei ninguém fumar dentro de casa. Mas a Júlia deixou. Comecei a reparar em coisas pequenas. Quando eu falava, ela olhava para o celular. Quando eu perguntava como foi o dia, ela suspirava, como se fosse um peso responder. Quando eu adoecia, ela não perguntava nada. Mas o pior ainda não tinha chegado. Primeiro foram as visitas. Ou melhor, a falta delas. Eu sempre fui de marcar almoço de domingo. Fazia aquele bacalhau ao forno com batatas que o Roberto amava, arroz de forno com passas e amêndoas, farofa dourada com bacon. Colocava a toalha de mesa bordada que minha mãe tinha feito, aquela com flores azuis nas pontas. Arrumava a mesa com cuidado. Guardanapo dobrado, copo de cristal que só usava em ocasião especial, pratinhos de sobremesa. Ligava para Júlia na sexta. Filha, domingo eu vou fazer aquele bacalhau que você adora. Vem almoçar comigo? Ah, mãe, não sei se dá. Vou ver e te aviso. Sábado de noite, mensagem no WhatsApp. Mãe, surgiu um compromisso, fica pra próxima. O bacalhau ficava pronto no domingo ao meio-dia. Eu botava a mesa, acendia a velinha que deixava no centro e esperava. 12:30, nada. 1 da tarde, nada. 2 da tarde, eu comia sozinha. O silêncio da casa era tão pesado que eu ouvia o barulho do garfo no prato, o ranger da cadeira, o tic-tac do relógio de parede. Na segunda-feira, abria o Instagram. Lá estava ela. Foto num restaurante chique no Moinhos de Vento, de vestido vermelho, taça de espumante na mão, sorrindo. Legenda. Domingo perfeito com essa vista incrível. Ela não tinha compromisso. Ela só não quis vir.
Isso aconteceu 5, 6, 7 vezes. Eu parei de ligar. Depois vieram as festas. Em maio daquele ano, a Júlia fez aniversário. 36 anos. Eu acordei cedo, fui na confeitaria e encomendei um bolo de 2 andares, recheado com doce de leite e coco, a cobertura de chocolate belga. Custou R$ 240. Comprei um presente. Um iPad que ela tinha comentado que queria, R$ 1.900 parcelados em 10 vezes no meu cartão. À tarde, subi no quarto dela. Ela estava gravando vídeo, aquelas dancinhas que ela fazia para a rede social. Júlia, meu amor, feliz aniversário. Dei um abraço nela. Ela me abraçou de lado, corpo duro, sem afeto. Fiz um bolo pra gente comemorar hoje à noite. Chama as tuas amigas, eu preparo uns salgadinhos. Ela parou a música. Olhou para mim com aquela cara de quem vai dar uma notícia ruim para a criança. Mãe, hoje eu vou jantar fora, já marquei com a galera. Mas eu já encomendei o bolo. Eu não pedi. Gelei. Não pediu? Não, mãe. Eu não tenho mais 12 anos. Não precisa fazer festa de criança para mim. Mas eu só queria te dar um abraço de parabéns, filha. Ela revirou os olhos. Mãe, para de drama. A gente se vê depois. Não se viu depois. Ela saiu às 7 da noite, de salto alto e maquiagem perfeita, e voltou às 3 da manhã. Entrou rindo alto, tropeçando na escada. Eu estava acordada, deitada na cama, ouvindo o barulho. Desci até a cozinha. O bolo estava lá, intacto, com a velhinha de número 36 espetada no meio. Comi uma fatia sozinha, às 3h20 da madrugada, de pé, na frente da geladeira aberta. Chorei enquanto engolia. As humilhações foram ficando mais frequentes. Tinha uma vizinha, a dona Lourdes, que morava no sobrado ao lado. Ela vinha tomar café comigo de vez em quando. Uma tarde, estávamos sentadas na varanda, tomando chá de erva doce, quando a Júlia passou por nós vindo da rua. Boa tarde, Júlia, cumprimentou a dona Lourdes, com aquele jeitinho simpático dela. A Júlia nem olhou. Subiu direto para o quarto. Nossa, Teresa, ela nem respondeu, comentou a dona Lourdes constrangida. Eu dei uma desculpa qualquer. Ah, ela deve estar com pressa. Trabalho, sabe como é. Mas eu sabia que não era pressa. Era desprezo. Foi numa terça-feira de agosto que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu tinha ido na farmácia comprar o remédio da pressão. Quando voltei, a Júlia estava na minha escrivaninha, mexendo nos meus papéis. Aquela escrivaninha de madeira escura que ficava no canto da minha sala, onde eu guardava documentos importantes. Júlia, o que você está fazendo? Ela levou um susto, fechou a gaveta rápido. Nada. Tava procurando uma caneta. Caneta? Tem caneta ali na cozinha, no potinho. Ah, é. Esqueci. Ela passou por mim, rápido demais. Abri a gaveta, estava tudo fora do lugar. Minha escritura da casa, que sempre ficava na pasta verde, estava em cima. O extrato do banco, que eu guardava dentro do envelope lacrado, estava aberto. Senti um arrepio na nuca. Comecei a prestar atenção. Uma semana depois, era sábado. Eu tinha ido fazer compra no supermercado. Quando voltei, tinha um homem na sala. Terno cinza, gravata azul, maleta de couro. A Júlia estava sentada no sofá, conversando com ele. Quem é você? Perguntei, colocando as sacolas de compra no chão. O homem se levantou, estendeu a mão. Bom dia, senhora. Meu nome é Rodrigo. Sou corretor de imóveis. A Júlia me chamou para fazer uma avaliação da propriedade. Meu coração bateu mais forte. Avaliação? Avaliação para quê? A Júlia se levantou, veio até mim, falando baixo, como se eu fosse surda ou burra. Mãe, relaxa. É só uma avaliação. Para a gente saber quanto vale a casa, caso um dia você queira vender, alugar, essas coisas. É bom ter essa informação. Eu não quero vender. E não chamei ninguém. Mãe, não custa nada. Ele já está aqui. Fiquei parada, sem saber o que fazer. O homem passeou pela casa, medindo, tirando foto, fazendo anotação numa prancheta. Eu o segui como uma sombra, desconfiada. Quando ele foi embora, a Júlia subiu para o quarto sem dizer mais nada. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Mas dessa vez, era um advogado. Cheguei do mercadinho da esquina e tinha um homem de uns 50 anos sentado na minha sala, com um notebook aberto na mesinha de centro.
A Júlia estava ao lado dele, apontando para a tela. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. O homem fechou o notebook devagar. Boa tarde, senhora Teresa. Meu nome é Dr. Alencar, sou advogado. A Júlia me procurou para conversar sobre doação em vida. Doação em vida? Repeti, como se tivesse ouvido errado. A Júlia se levantou, veio em minha direção com aquele jeitinho condescendente que ela usava quando queria me convencer de alguma coisa. Mãe, senta aqui, deixa o doutor explicar. É uma coisa que todo mundo faz. É para proteger o patrimônio, evitar imposto depois que você... Bem, você sabe. Depois que eu morrer. É, isso. Sentei porque minhas pernas estavam bambas. O advogado começou a falar, palavras difíceis, termos jurídicos. Usufruto, doação com reserva, ITCMD, inventário. Eu não entendia nada, só entendia que ele estava dizendo que eu deveria passar minha casa, minhas economias, tudo pro nome da Júlia agora, enquanto eu estava viva. E eu fico aonde? Perguntei. A senhora continua morando aqui, com usufruto vitalício. Só muda o nome no papel. E por que eu faria isso? Silêncio. A Júlia sentou do meu lado, pegou minha mão. A dela estava fria. Mãe, é para facilitar. Se acontecer alguma coisa contigo, não fica aquela burocracia enorme de inventário, essas coisas. Eu sou tua única filha. Tudo vai ser meu um dia de qualquer jeito, né? Olhei nos olhos dela. Procurei a menininha que sentava no meu colo. Não achei. Vou pensar. Foi tudo o que consegui dizer. O advogado foi embora. A Júlia ficou irritada o resto da semana. Foi a dona Lourdes quem acendeu a luz vermelha de vez. Ela bateu na minha porta numa quinta à tarde. Estava com o rosto preocupado. Teresa, posso entrar? Claro, Lourdes. Aconteceu alguma coisa? Ela sentou na cadeira da cozinha, hesitante. Olha, eu não queria me meter, mas eu acho que você precisa saber de uma coisa. Meu estômago embrulhou. Fala. Semana passada, eu estava na varanda cuidando das plantas e a janela do quarto da Júlia estava aberta. Ela estava no telefone. Eu ouvi sem querer, juro. Ela estava falando com alguém e disse assim: relaxa, daqui a pouco eu convenço ela a assinar tudo. A velha está cada vez mais esquecida. Vai ser fácil. O mundo girou. Esquecida? Repeti, a voz sumindo. Eu não estou esquecida de nada. Eu sei, Teresa. Você é lúcida, esperta, mais esperta que muito jovem por aí. Por isso eu vim te contar. Tem alguma coisa errada acontecendo. Quando a dona Lourdes foi embora, sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. Minha filha estava me chamando de velha esquecida. Estava conspirando para me fazer assinar documentos. Estava trazendo corretor, advogado, gente estranha para dentro da minha casa sem o meu consentimento. Naquela noite, tomei uma decisão. Se ela quer me tratar como uma velha gagá que não sabe de nada, então vou agir como uma velha gagá que não sabe de nada. Mas por dentro, vou estar de olho em cada movimento. No dia seguinte, passei numa loja de eletrônicos no centro. Comprei 3 câmeras pequenas, daquelas que a gente esconde e conecta no celular. Custaram R$ 540 as 3. Quando a Júlia saiu para um almoço de trabalho, instalei. Uma na estante da sala, escondida entre os livros. Outra em cima do armário da cozinha. A terceira no corredor, apontada para a porta da minha escrivaninha. E esperei. Durante 3 semanas, as câmeras gravaram tudo. Eu ficava no quarto com o celular, assistindo ao vivo enquanto fingia ler revista, enquanto fingia bordar, enquanto fingia ser a velhinha distraída que minha filha achava que eu era. Na primeira semana, ela trouxe o corretor de novo. Quando eu não estava em casa, é claro, ela tinha feito cópia da chave. Então, Júlia, a casa está avaliada em quanto mesmo? A voz dele ecoava clara na gravação. 780 mil. Mas tem as aplicações dela também. Quase 300 mil. E a farmácia que ela aluga dá quase 7 mil por mês. Nossa, tua mãe tem um patrimônio bacana, hein? Pois é, e ela nem aproveita. Fica o dia inteiro em casa, assistindo novelinha, fazendo comidinha. Daqui a pouco ela morre e deixa tudo parado. É desperdício. Meu coração parou quando ouvi aquilo. Desperdício. Minha vida era desperdício. O corretor continuou. E ela tá a fim de vender? Ainda não. Mas eu vou convencer. Ela tá cada vez mais caduca. Esses dias ela esqueceu a panela no fogo, quase causou um incêndio.
Tá na hora de ela ir para um lugar onde cuidem dela, sabe? Eu nunca esqueci panela nenhuma no fogo. Na segunda semana, foi pior. A Júlia trouxe uma amiga. A Fernanda, uma que eu conhecia desde que elas eram pequenas. As duas sentaram no sofá da minha sala, tomando o vinho que eu tinha comprado. E aí, conseguiu convencer a tua mãe? Perguntou a Fernanda. Ainda não. Ela tá resistindo. Mas o advogado disse que se ela assinar a doação, em 3 meses está tudo no meu nome. E ela vai continuar morando aqui? A Júlia deu risada, uma risada seca, sem humor. Vai nada. Assim que eu tiver a escritura, eu coloco ela num asilo. Tem um em Canoas, o Residencial Vale Verde, que aceita ela pelo convênio médico que ela tem. R$ 650 por mês. R$ 650. Minha filha tinha calculado quanto custava me jogar num asilo. Nossa, Ju. Mas tua mãe vai aceitar? Ela não vai ter escolha. Eu convoco uma avaliação psiquiátrica. Digo que ela tá com sintomas de Alzheimer, consigo atestado, e pronto. Interditação judicial. Aí eu vendo a casa, pego o dinheiro e ela fica lá no asilo bem cuidadinha. E o dinheiro? Metade eu invisto, metade eu uso. Quero abrir uma loja de roupas, tipo boutique. Sempre sonhei com isso. E quero viajar. Europa de novo. Conheço gente, faço networking. Elas riram, brindaram. O barulho das taças se encontrando foi como vidro quebrando dentro do meu peito. Na terceira semana, eu já tinha gravação suficiente. Tinha ela falando com o corretor, com a amiga, com o advogado. Até com um psiquiatra que ela consultou para saber como conseguir um atestado falso de demência senil. Salvei tudo. Transferi para o computador. Fiz backup em 3 pendrives diferentes. E então liguei para o meu próprio advogado. Dr. Henrique Moura era advogado do Roberto há 30 anos. Um homem sério, de cabelo grisalho e óculos de armação dourada. Marquei reunião no escritório dele numa segunda de manhã. Levei meu notebook, mostrei os vídeos. Ele assistiu em silêncio. O rosto dele foi ficando cada vez mais fechado. Quando terminou, ele tirou os óculos e esfregou o rosto com as 2 mãos. Teresa, isso é gravíssimo. Tentativa de estelionato, coação, até falsidade ideológica se ela conseguir esse atestado falso. Eu sei. Você quer processar sua filha? Fiquei quieta. Não queria processar. Queria que nada disso estivesse acontecendo. Queria acordar e descobrir que era pesadelo. Eu quero justiça, respondi finalmente. Não justiça de cadeia. Justiça de consequência. Ele entendeu. Posso te ajudar, mas você precisa agir rápido e ser forte, muito forte. Olhei para ele. 69 anos de vida, 42 de trabalho duro, 8 de viuvez, 4 de humilhação silenciosa. Eu sou forte, doutor. Sempre fui. Só fingi não ser. Saímos daquele escritório com um plano. Um plano que ia mudar tudo. Um plano que ia mostrar para Júlia que subestimar a própria mãe foi o maior erro da vida dela. Porque se tinha uma coisa que eu aprendi cuidando de gente por 42 anos, é que todo mundo subestima os velhos. Acha que a gente é bobo, que a gente esquece, que a gente não entende. Mas a gente entende tudo. A gente só escolhe quando agir. E minha hora tinha chegado. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o barulho da casa. O relógio da sala bateu 00:30. Depois, 1 da manhã. 2, 3. Às 4h23 da madrugada, sei porque olhei para o despertador digital na mesinha de cabeceira. Tomei a decisão final. Não ia mais fingir. Não ia mais aceitar. Não ia mais abaixar a cabeça. Na segunda-feira, às 8h40 da manhã, estava sentada no escritório do Dr. Henrique. Ele tinha um dossiê pronto para mim. Teresa, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, transferir a propriedade da casa para uma holding. É rápido, legal, e tira o imóvel do teu nome pessoal. A Júlia não vai poder fazer doação ou venda de algo que não está mais diretamente no teu nome. Assenti. Quanto tempo leva? Com os documentos que você me trouxe? 1 semana. E minhas aplicações? Recomendo transferir para outro banco, abrir conta em instituição diferente, mudar todas as senhas. Ela tem procuração sua? Não. Ótimo. Mantenha assim. E aqui.
Ele abriu uma pasta verde. Está a minuta de um novo testamento. Separe 70% do patrimônio para sua sobrinha Lívia e 30% para Júlia, com cláusula de que ela só recebe se comprovar 2 anos de acompanhamento psicológico com especialista. Olhei para aquele papel. Minha filha única recebendo só 30%. Parecia cruel. Mas depois lembrei dela rindo, brindando, falando em me jogar num asilo por R$ 650 por mês. Tá bom. Durante as 2 semanas seguintes, agi como uma espiã na própria casa. De dia, eu era a Teresa de sempre. Fazia comida, lavava roupa, assistia novela, conversava com a Júlia como se nada tivesse acontecido. Sorria, oferecia café, perguntava como tinha sido o dia dela. Ela mal respondia, mas eu continuava. De noite, depois que ela subia para o quarto, eu trabalhava. Transferi R$ 280 mil da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, numa conta nova que abri com o Dr. Henrique como testemunha. Mudei todas as senhas. E-mail, banco, internet, tudo. Anotei num caderninho que guardei dentro da fronha do travesseiro. Fui ao cartório com a documentação da casa. 3 dias depois, o sobrado de 220 metros quadrados, avaliado em R$ 780 mil, foi transferido para a Holding Almeida Participações. Eu era a única sócia. Eu era a única que podia tomar decisão. Liguei para a sobrinha Lívia, filha da minha irmã que tinha morrido há 12 anos de câncer de mama. A Lívia sempre foi carinhosa comigo. Visitava todo mês, me ligava toda semana, mandava mensagem perguntando se eu precisava de alguma coisa. Tia, aconteceu alguma coisa? Ela percebeu no tom da minha voz. Aconteceu sim, minha filha, mas eu vou resolver. Só quero que você saiba que eu te amo muito e que você sempre foi a filha que eu queria que a Júlia fosse. Ela ficou quieta. Tia, você tá me preocupando. Não se preocupa, em breve você vai entender tudo. Marquei reunião com o gerente da farmácia que eu alugava. Aumentei o contrato de aluguel de 6.800 para 7.500. Eles aceitaram na hora. Procurei uma imobiliária e coloquei o andar de cima da casa para alugar. 3 quartos, banheiro, cozinha americana, R$ 1.800 por mês. Em uma semana, apareceu uma estudante de medicina, a Amanda, 23 anos, educada, quieta, organizada. A senhora tem certeza que quer alugar? Não vai incomodar ter alguém morando aqui? Ela perguntou, meio sem jeito. Não, minha filha. Vai ser uma companhia boa para mim. O contrato começava em 15 dias. Continuei agindo normal com a Júlia. Ela não desconfiou de nada. Continuou me tratando mal, continuou saindo, continuou postando foto de restaurante caro enquanto eu comia sozinha na cozinha. Mas agora cada desfeita, cada palavra ácida, cada olhar de desprezo só me deixava mais forte. Porque eu sabia o que estava por vir. Sabe aquele ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio? Pois eu tinha colocado esse prato no congelador. E ele estava no ponto. Escolhi um domingo. O dia tinha que ser domingo. Liguei para Júlia na quinta. Filha, domingo eu vou fazer aquela costela com polenta que você adorava quando era pequena. Vem jantar comigo? Ela hesitou. Provavelmente ia inventar desculpa, como sempre. Mas eu insisti. Por favor, Júlia. Faz tanto tempo que a gente não senta para conversar direito. Ela suspirou. Tá bom, mãe. Que horas? 7 da noite. No domingo, acordei às 6 da manhã. Limpei a casa inteira. Passei pano, tirei pó, arrumei a almofada, botei a toalha de mesa bordada, aquela com flores azuis que minha mãe tinha feito. Acendi vela, coloquei guardanapo dobrado. Preparei a costela desde cedo, no forno, temperada com alho, cebola, pimenta do reino, aquele cheiro que tomava conta da casa inteira. Às 6:30 da tarde, toquei a campainha da Dona Lourdes. Lourdes, preciso de você aqui hoje às 7, como testemunha. Ela entendeu na hora. Vou estar lá. Às 6:40, o Dr. Henrique chegou. Terno azul marinho, pasta de couro debaixo do braço. Às 7 em ponto, a Júlia abriu a porta. Quando viu o advogado sentado na sala, travou. O que ele está fazendo aqui? Senta, Júlia. Vamos jantar. Minha voz estava calma. Calma demais. Ela sentou devagar, desconfiada. A Dona Lourdes estava sentada na ponta da mesa. O Dr. Henrique do outro lado. Servia a costela, servia a polenta, serviu o arroz. Ninguém tocou no prato. Mãe,
Que palhaçada é essa? Respirei fundo. Levantei. Peguei o controle remoto da TV. Liguei. O Chromecast já estava configurado. Apertei play. A tela de 65 polegadas acendeu. E lá estava ela. A Júlia na minha sala, conversando com o corretor. A casa está avaliada em 780 mil. A voz dela ecoou pela sala de jantar. Ela arregalou os olhos. Mãe, o que é isso? Não respondi. Deixei o vídeo continuar. Ela tá cada vez mais caduca. Esses dias ela esqueceu a panela no fogo. O rosto da Júlia foi ficando branco. Branco como a toalha de mesa. Mãe, eu posso explicar. Apertei pause. Olhei para ela. Pode explicar o quê, Júlia? Como você mentiu dizendo que eu quase causei um incêndio? Como você trouxe corretor e advogado na minha casa sem eu saber? Como você fez cópia da chave? Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu só queria te ajudar. Te proteger. Me proteger? Minha voz saiu mais alta. Me proteger de quê? Apertei play de novo. Agora era a cena com a amiga Fernanda. As duas no sofá, taças de vinho na mão. Assim que eu tiver a escritura, eu coloco ela num asilo. Tem um em Canoas, o residencial Vale Verde, R$ 650 por mês. A Júlia levantou da cadeira. Desliga isso! Senta. Não pedi. Ordenei. Ela sentou. O vídeo continuou. Eu convoco uma avaliação psiquiátrica. Digo que ela tá com sintomas de Alzheimer. Consigo atestado. E pronto. A dona Lourdes estava com os olhos cheios de lágrima. O doutor Henrique tomava nota. Desliguei a TV. O silêncio que caiu foi denso como chumbo. Júlia, você ia me internar à força num asilo de R$ 650 por mês para ficar com meu dinheiro. Não é assim. A voz dela saiu fraca. Não é assim como? Tá gravado. Sua voz, seu rosto, seu plano. Ela começou a chorar. Mãe, eu tava com raiva. Eu não ia fazer isso de verdade. Não ia? Então por que você procurou psiquiatra para conseguir atestado falso? Silêncio. Por que trouxe advogado para falar de doação em vida? Silêncio. Por que me chamou de velha caduca e esquecida? Peso morto? Ela soluçou. Eu peço desculpa. Desculpa não vai mudar nada, Júlia. Levantei. Fui até a escrivaninha. Peguei um envelope pardo. Voltei para a mesa. Coloquei na frente dela. Aqui dentro tem 3 coisas. Primeira, comprovante de que o sobrado não está mais no meu nome pessoal. Foi transferido para uma holding. Você não vai poder vender, alugar, doar ou fazer nada com essa casa. Ela arregalou os olhos. Segunda, comprovante de que transferi todas as minhas economias para outro banco. Você não tem acesso, não tem procuração, não tem senha. As lágrimas dela caíam no prato de costela intocado. Terceira, Novo Testamento. 70% do patrimônio vai para sua prima Lívia. 30% para você. E você só recebe se comprovar 2 anos de terapia com psicólogo. Mãe! Ela gritou. Você não pode fazer isso. Eu posso. Eu já fiz. E tem mais. Olhei para ela bem nos olhos. Aqueles olhos que já foram amendoados e brilhantes quando ela era criança e agora só tinham ganância. Você tem 30 dias para sair dessa casa. 30 dias para arranjar onde morar. Porque acabou, Júlia. Acabou você morar de graça, comer de graça, me humilhar de graça. Acabou. Onde eu vou morar? Ela perguntou, a voz fina, assustada. Não sei. Não é mais problema meu. Você tem 38 anos, tem faculdade paga, tem saúde, tem 2 pernas e 2 braços. Vai atrás. Trabalha, aluga um lugar. Faz o que todo mundo faz. Mas, mãe, não temas. Levanta dessa mesa e sai do meu jantar, porque você não merece comer a costela que eu passei o dia inteiro fazendo. Ela ficou sentada, paralisada. O doutor Henrique se levantou. Senhorita, Júlia, sugiro que a senhora respeite a decisão da sua mãe. Caso contrário, posso pedir despejo judicial. E com essas gravações, a senhora pode responder por tentativa de estelionato e coação. Júlia olhou para ele, olhou para mim, olhou para Dona Lourdes, que desviou os olhos. Levantou da cadeira, as pernas bambas, subiu as escadas. 10 minutos depois, desceu com uma mala pequena. Eu vou ficar na casa da Fernanda. Ótimo, tem 29 dias para buscar o resto. Ela abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas não saiu som. Virou as costas, abriu a porta,
Saiu. A porta fechou. O silêncio voltou. Sentei na cadeira. As mãos estavam tremendo. A dona Lourdes se levantou, veio até mim, me abraçou. Você foi muito corajosa, Teresa. Corajosa. Eu não sabia se era coragem. Só sabia que 69 anos de vida tinham me ensinado uma coisa. Dignidade não se negocia. Respeito não se implora. E amor que machuca não é amor, é prisão. 3 dias depois daquele domingo, a Júlia voltou para buscar as coisas. Trouxe a Fernanda e um rapaz que eu não conhecia. Eles subiram, encheram caixas, desceram em silêncio. Ela não olhou para mim nem uma vez. Quando terminou, deixou a chave em cima da mesa da sala e foi embora. Fiquei olhando para aquela chave. Uma chave pequena, de metal dourado, que tinha aberto e fechado aquela porta por 4 anos. Peguei e joguei no lixo. 1 mês depois, a Amanda se mudou para o andar de cima. Estudante de medicina, 23 anos, cabelo preso num coque, óculos de aro fino, sempre com um livro debaixo do braço. Ela chegou num sábado de manhã com 2 malas e um sorriso tímido. Dona Teresa, muito obrigada pela oportunidade. Prometo não incomodar. Não me chama de dona. Me chama de Teresa. E você não vai incomodar. Vai fazer companhia. E fez. A Amanda acordava cedo, tomava café comigo, conversava sobre os plantões no hospital, me perguntava a receita de bolo, me ajudava a regar as plantas da varanda. Era o tipo de filha que eu tinha sonhado ter. 2 meses depois, recebi uma mensagem da Júlia no WhatsApp. Mãe, consegui um emprego, CLT, numa agência de marketing, R$ 3.200. Aluguei um kitnet em Canoas. Não respondi na hora. Fiquei olhando para a mensagem. R$ 3.200. Kitnet, Canoas. No dia seguinte respondi. Que bom, fico feliz por você. Ela não respondeu mais nada. 3 meses depois daquele domingo fatídico, liguei para a sobrinha Lívia e contei tudo. Ela chorou no telefone. Tia, eu não acredito que a Júlia fez isso com a senhora. Fez. Mas agora é passado. O futuro é outra coisa. Lívia começou a me visitar toda semana. Trazia o filho pequeno, o Pedrinho, de 5 anos. Ele corria pela casa, brincava no quintal, me chamava de Vovó Teresa. A risada dele enchia os cômodos de uma alegria que eu tinha esquecido que existia. 6 meses se passaram. Eu tinha mudado. Não era mais aquela Teresa que abaixava a cabeça, que aceitava migalha, que morria de medo de perder o amor da filha. Agora eu era a Teresa que sabia o próprio valor, que cobrava respeito, que não tinha medo de ficar sozinha porque tinha aprendido que solidão é diferente de abandono. Comecei a sair mais. Entrei num grupo de amigas aposentadas, o Clube das Marias. 5 mulheres entre 60 e 75 anos que se reuniam toda terça para jogar baralho, tomar chimarrão e falar da vida. A gente ria alto, contava história, fazia plano de viagem e viajamos. Fomos para Gramado em julho. Ficamos num hotel com lareira, comemos fondue, tiramos foto no pórtico. Fomos para Florianópolis em outubro. Praia de Jurerê, pé na areia, sol na cara, aquele vento salgado que cura a ferida por dentro. Fui ao teatro, fui ao cinema, comprei roupa nova, pintei o cabelo. Não porque alguém mandou, porque eu quis. 1 ano depois do confronto, a Júlia me ligou. Mãe, a gente pode conversar? Meu coração apertou. Pode. Pessoalmente. Por favor. Marquei num café no bairro Moinhos de Vento. Neutro. Público. Cheguei primeiro. Sentei numa mesa perto da janela. Pedi um cappuccino. Quando a Júlia entrou, quase não reconheci. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem. Roupa casual, jeans e blusa branca. Nada de marca, nada de ostentação. Ela sentou na minha frente. Ficou quieta por uns segundos. Depois falou. Mãe, eu comecei terapia. Olhei para ela. Comecei faz 6 meses. 2 vezes por semana. A terapeuta me diagnosticou com transtorno narcisista de personalidade. Fiquei quieta. Eu não sabia. Eu achava que todo mundo era assim. Que todo mundo colocava a si mesmo em primeiro lugar sempre. Mas não é. E o que eu fiz com a senhora foi horrível. Foi cruel. Foi egoísta. Os olhos dela encheram de lágrima. Mas não era aquele choro teatral de antes. Era diferente. Era verdadeiro. Eu passei esse ano morando num kitnet de 35 metros quadrados. Acordo às 7 da manhã,
Pego 2 ônibus para chegar no trabalho, ganho 3.200, pago 1.100 de aluguel, 400 de conta, gasto 700 com comida e remédio. Sobra quase nada. E sabe o que eu aprendi? Esperei. Aprendi quanto a senhora trabalhou, quanto a senhora se sacrificou, quanto eu desperdicei, quanto eu fui ingrata. Ela enxugou as lágrimas com o guardanapo de papel. Eu não tô pedindo para voltar para sua casa. Eu sei que não mereço. Só tô pedindo uma chance de reconstruir alguma coisa. Nem que seja almoçar junto uma vez por mês. Nem que seja uma mensagem perguntando como a senhora tá. Olhei para ela. Minha filha. Minha única filha. A menina que eu segurei no colo, que eu embalei para dormir, que eu alimentei, que eu vesti, que eu protegi de tudo. E então lembrei da Teresa de 1 ano atrás. Aquela que aceitava qualquer coisa só para não perder o amor da filha. Aquela que tinha medo de ficar sozinha. Aquela que achava que amor de mãe significava aceitar tudo. Mas aquela Teresa não existia mais. Júlia, eu aceito reconstruir, mas com condições. Ela assentiu, rápido. Qualquer condição. Você continua a terapia. 2 anos completos, como tá no testamento. Você me respeita. Sempre. Sem exceção. Você trabalha. Não vem pedir dinheiro emprestado. Você assume responsabilidade pela sua vida. E se um dia você me faltar com respeito de novo, eu corto o contato de novo. E não volto. Eu aceito. Tudo. Respirei fundo. Então a gente pode almoçar junto. 1 vez por mês. Aqui nesse café. E vamos ver como as coisas evoluem. Ela chorou mais um pouco. Mas era choro de alívio. Não nos abraçamos. Não dissemos eu te amo. Não fingimos que estava tudo bem. Porque não estava tudo bem. Mas estava começando a se curar. Hoje, 1 ano e meio depois daquele domingo, eu acordo de manhã e a primeira coisa que sinto é paz. A Amanda desce para tomar café comigo. A gente conversa sobre o plantão dela, sobre o caso difícil que ela atendeu na emergência. Ela me conta e eu reconheço aquele olhar. Aquele olhar de quem cuida de gente e leva para casa um pedacinho da dor de cada um. É pesado, né, minha filha? É, Teresa, mas também é bonito fazer diferença na vida de alguém. Sorrio. Sei bem como é. A Júlia me manda mensagem toda semana. Pergunta como eu tô. Manda foto do almoço que ela mesma cozinhou. Conta sobre o trabalho. Fala da terapia. A gente almoça junto 1 vez por mês. Ela paga a conta dela. Eu pago a minha. Dividimos a sobremesa. Ainda tem distância. Ainda tem ferida. Mas tem respeito. E respeito é o primeiro tijolo para reconstruir qualquer coisa. O dinheiro da farmácia continua caindo todo mês. R$ 7.500. O aluguel da Amanda, 1.800. Minhas despesas, menos de 4.000 por mês. O resto eu invisto, viajo, apreto. Fui para Buenos Aires com o Clube das Marias. Fui para Maceió. Fui para o Rio de Janeiro. Comecei a fazer trabalho voluntário no Hospital São Lucas, 2 vezes por semana. Não como enfermeira, como voluntária. Converso com os pacientes, levo revista, seguro mão de quem está com medo. Um senhor de 72 anos, internado com pneumonia, me disse: "A senhora tem um dom. A senhora acalma a gente só de estar perto." "É experiência de vida", respondi. 42 anos cuidando de gente. E 69 anos aprendendo que a gente só pode cuidar dos outros quando a gente cuida da gente primeiro. A Júlia me ligou semana passada. "Mãe, eu terminei 1 ano e meio de terapia. Falta só mais 6 meses. Que bom, filha. E eu queria te agradecer por ter me dado esse chão. Esse tombo doeu muito, mas me salvou." Fiquei quieta, sentindo o peso daquelas palavras. Se a senhora não tivesse feito o que fez, eu ia continuar sendo aquela pessoa horrível. Eu ia destruir minha vida, e a da senhora também. Você não destruiu a minha vida, Júlia. Você tentou, mas eu não deixei. Ela riu. Um riso pequeno, meio envergonhado. A senhora é forte. Sempre fui, só esqueci por um tempo. Hoje, aos 71 anos, eu acordo às 7 da manhã sem despertador. Meu corpo já sabe a hora. Desço descalça, sinto o piso de madeira gelado embaixo dos pés, aquele gelado bom de manhã de inverno em Porto Alegre. Boto a chaleira no fogo, preparo o café, corto pão, passo manteiga.
A Amanda desce às 7h30. A gente toma café junto, conversando sobre tudo e sobre nada. Depois ela vai para o hospital e eu vou para a varanda. Rego as plantas. Orquídea, samambaia, aquele vaso de manjericão que cheira tão bom quando passo a mão. Sento na cadeira de balanço que era do Roberto. Tomo o resto do café morno, olho para o céu azul e penso na vida. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que amor de mãe não significa aceitar tudo. Significa ensinar. E às vezes ensinar dói. Ensinar exige limite. Ensinar exige dizer não quando tudo dentro de você quer dizer sim só para manter a paz. Aprendi que respeito não é presente. É moeda de troca. Você dá, você recebe. Se você só dá e nunca recebe, não é relacionamento. É exploração. Aprendi que não importa da idade que você tem, nunca é tarde para virar a mesa, para levantar a cabeça, para dizer, chega. A Teresa de 8 anos atrás, aquela que lavava a roupa da filha adulta, que aceitava desfeita, que morria de medo de ficar sozinha, não existe mais. Hoje eu sou a Teresa que sabe que sozinha é diferente de abandonada. Que sabe que silêncio às vezes grita mais alto que palavra. Que sabe que dignidade não tem preço e que amor sem respeito é prisão. Se você que está me ouvindo agora passa por algo parecido, se tem filho, neto, nora, genro, qualquer pessoa que te trata como se você fosse peso, escuta bem o que eu vou te dizer. Você não é obrigada a aceitar. Você não é árvore para ficar plantada no lugar enquanto te machucam. Você tem pernas, você tem voz. Você tem direito de escolher quem fica perto de você. E não tenha medo de ficar sozinha. Porque sozinha não mata. O que mata é viver rodeada de gente e se sentir invisível. Eu passei 42 anos cuidando de gente. 42 anos segurando mão, enxugando lágrima, aplicando remédio. E só aos 69 eu aprendi a coisa mais importante. Antes de cuidar de qualquer pessoa, você tem que cuidar de você. Porque ninguém merece a versão destruída de você. Nem você mesma. Hoje eu olho no espelho e vejo rugas, vejo cabelo branco, vejo a marca do tempo, mas também vejo força, vejo coragem, vejo uma mulher que não abaixa mais a cabeça. E sabe de uma coisa? Eu gosto dessa mulher. Gosto muito. Dignidade não tem idade. Respeito não se implora. E você, minha querida, você vale mais do que sobra. Você vale o banquete inteiro. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Escreve tua cidade, teu estado, teu país. Eu leio todos os comentários e adoro saber que essas histórias chegam em tantos lugares diferentes. E se você conhece alguém que está passando por situação parecida, alguém que está sendo desrespeitado pela própria família, compartilha esse vídeo. Porque às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa própria história. Deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta história vazia. A gente conta história que transforma, que ensina, que acorda a força que você esqueceu que tinha dentro de você. Um abraço forte no seu coração. E lembra sempre, você não nasceu para ser capacho de ninguém. Você nasceu para ser respeitada. E nunca, nunca mesmo, é tarde demais para recomeçar. Até a próxima história. E que você tenha a coragem que eu tive.